Neste vídeo, você vai aprender como criar os gatilhos de automação de marketing. Para criar um gatilho de automação de marketing, você deve vir na opção Ferramentas e depois clicar em Automação de Marketing e Gatilhos. Depois, você vai clicar no menu do lado esquerdo na opção Cadastrar Gatilho. Então, vai abrir a tela onde você vai configurar o seu gatilho de automação de marketing. O primeiro campo que você precisa configurar é o título do gatilho. Aqui você vai dar o nome para esse gatilho. Esse gatilho pode ser um gatilho de feliz aniversário, gatilho pode ser um gatilho estamos sentindo sua falta. Então, você vai colocar qual vai ser o nome desse gatilho. Depois, você precisa definir qual vai ser a periodicidade desse gatilho. Se esse gatilho vai ser executado todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez por ano. Por exemplo, se você for criar um gatilho de feliz aniversário, você escreveria aqui feliz aniversário e você marcaria a periodicidade todos os dias. Ou seja, todos os dias a plataforma Donos vai verificar se existe algum cliente seu fazendo aniversário. Caso ele encontre algum cliente fazendo aniversário nessa data, ele então vai executar esse gatilho que você vai configurar. Mais embaixo, você vai configurar quais vão ser as condições para esse gatilho. Existem diversas condições que você pode configurar e eu vou te explicar como funciona cada uma delas. Então a gente tem a primeira condição, que é aniversário, ou seja, se você quiser enviar um gatilho, ou seja, um e-mail ou um SMS para um cliente que está fazendo aniversário, você configura a condição aniversário. Se você quer que seja enviado no dia do aniversário, basta você deixar essa opção aqui marcado no dia. Agora, você pode também enviar um gatilho alguns dias antes do aniversário do cliente. Nesse caso, você coloca aqui dias antes e informe quantos dias antes você quer enviar esse e-mail ou SMS do gatilho. Pode ser 2 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Você que define quantos dias vai ser. Então, existem também outras condições. Se esse não for um gatilho de aniversário, você poderia, por exemplo, criar um gatilho onde a última vez que o cliente efetuou uma compra é igual a 30 dias. Um gatilho como esse, ele é muito importante para quando você quer enviar um e-mail para um cliente ou um SMS, quando já faz mais do que X dias ou 30 dias que o cliente não volta a comprar na sua empresa. Nesse caso, este seria, por exemplo, um gatilho de estamos sentindo sua falta. Então, você iria mudar o título do gatilho para sentindo sua falta, por exemplo. A periodicidade também deve ser todos os dias. E na condição aqui vai ser última vez que efetuou a compra igual a 30 dias. Pode ser também igual a 60 dias ou igual a 45 dias. Você que define quantos dias vai funcionar. E aí como funciona? Uma vez que você definiu que vai ser disparado uma ação para um cliente cuja a última compra dele é igual a 45 dias, o sistema Donos vai verificar diariamente se tem algum cliente que faz 45 dias que não faz uma compra e aí ele vai executar as ações que você vai configurar em seguida, que pode ser enviar um e-mail ou um SMS. Além da condição última vez que efetuou a compra, existem outras condições, por exemplo, como saldo de pontos. Você pode enviar um gatilho para um cliente, ou seja, um e-mail ou um SMS, se o saldo de pontos desse cliente é igual, por exemplo, a 100 pontos, ou se o saldo de pontos é menor do que 100 pontos, ou é maior do que 100 pontos, do que 200 pontos, 300 pontos. Então você pode definir isso. É claro que também você pode fazer a junção de duas condições. Por exemplo, você pode colocar condição 1, saldo de pontos é maior que 200, e você pode colocar uma condição 2, que pode ser, por exemplo, última vez que efetuou a compra é igual a 10 dias atrás. Então você pode juntar uma condição com a outra. Nesse caso, só vai enviar o e-mail se atender às duas condições. Então, se você não quer que atenda exatamente às duas, você clica aqui para excluir e deixa somente uma condição. E as outras condições você pode estar colocando, por exemplo, como quantidade de prêmios resgatados. Você pode enviar um e-mail para o cliente cuja quantidade de prêmios resgatados é maior do que 1. Ou você pode enviar um e-mail para um cliente cuja quantidade de prêmios resgatados é 0, ou seja, um cliente que nunca resgatou nenhum prêmio. Tá? Você também pode definir a condição como o sexo. Você pode enviar e-mails para os clientes do sexo feminino ou do sexo masculino. Você também pode colocar como condição a idade. Então pode ser um cliente cuja idade é igual, por exemplo, 30 anos. Você também pode definir a condição com base na data de cadastro.
Então, digamos que você quer enviar um e-mail para um cliente cuja a data de cadastro dele é equivalente a, por exemplo, 8 de fevereiro de 2016. Dessa forma, o sistema vai verificar todos os clientes que cadastraram no dia 8/2 de 2016 e vai disparar esse e-mail ou esse SMS para esse cliente. Além da data ser igual, você pode também colocar a data menor que, ou seja, você pode enviar um e-mail para todos os clientes cujo a data de cadastro é menor do que 8/2 de 2016. Você também pode configurar a condição, por exemplo, local onde o cliente recebeu pontos. Então, digamos que você tem várias filiais, você pode configurar uma condição para um cliente que recebeu pontos numa filial, por exemplo, loja de teste, ou na loja 1, ou na loja B, na loja C. Aqui vai aparecer os nomes das suas filiais. Então, você pode configurar um gatilho para ser enviado para os clientes que recebeu ponto numa determinada filial que você tem. Você também pode criar um gatilho desse para disparar uma ação numa data específica. Por exemplo, você seleciona que data e coloca igual a e define qual é a data que você quer fazer o envio. Então você pode, por exemplo, vir cá e colocar 25 de dezembro, por exemplo. Aí você vai disparar um e-mail exatamente na data 25 de dezembro. Então você pode definir quais vão ser as datas. Dessa forma, você pode configurar gatilhos e e-mails para ser enviado em diversas datas especiais no decorrer do ano. Uma outra condição muito interessante é sobre as quantidades de pontos vencendo este mês. Você pode disparar uma ação para um cliente cujos pontos vencendo esse mês é menor do que 30 pontos. Ou seja, se o cliente tiver menos de 30 pontos vencendo esse mês, vai disparar essa ação para ele. Ou, preferencialmente, maior do que, por exemplo, 0. Então, para todos os clientes que tiver pontos vencendo este mês e a quantidade de pontos for maior do que 0, ou seja, 1 ponto vencendo, 2 pontos, 5, 50, 100 pontos vencendo esse mês, o sistema vai disparar um e-mail ou um SMS para esse cliente de acordo com o que você vai definir. Você também pode colocar outras condições, como o time que o cliente torce. Então você pode vir cá e digitar o nome do time que o seu cliente torce. Você também pode selecionar a condição de acordo com a profissão do cliente. Então você vem cá e digita a profissão desse cliente, ou você pode pegar outros campos adicionais que você vai configurar na plataforma, como tipo de cliente, e você vai definir que se é igual a um tipo de cliente, por exemplo, consumidor final, ou você pode utilizar outras perguntas que você tem, como possui filhos, se a resposta é sim ou não. O que você precisa entender é o seguinte: quando você configura as condições, a plataforma Donus vai identificar quais clientes atendem a essas condições que você configurou e então vai disparar as ações que você vai definir, que pode ser enviar um e-mail, ou enviar um SMS, ou gerar um mimo para o cliente. Você que vai definir essas ações. E nessa primeira caixa aqui, você vai colocar as condições, uma ou mais condições. Se você colocar mais de uma condição, igual eu te expliquei, precisa atender exatamente as duas. Ou você pode juntar uma condição aqui mais esta outra condição. Se você coloca de baixo, ele vai atender essa ou o conjunto de várias outras aqui, condição 1 ou condição 2 ou condição 3. O sistema vai verificar se o cliente atende a uma condição ou outra. Por exemplo, se você coloca time que torce, você pode colocar time que torce igual a Corinthians, ou você pode colocar time que torce igual a Flamengo, por exemplo. Então, se o cliente torce para o Corinthians ou se ele torce para o Flamengo, então ele se enquadra nessa condição. Então é uma condição do tipo ou. E a condição de cima é do tipo i, ou seja, ele tem que atender a exatamente as duas opções se você colocar duas opções. Mais embaixo aqui, você vai então configurar quais ações vão ser executadas para ser disparadas com esse gatilho. Então, você tem aqui as opções: execute as condições, inserir pontos para o cliente. Ou seja, uma vez que a plataforma identificou os clientes com as condições que você definiu, você quer que seja inserido pontos para esse cliente. Normalmente, essa opção que a gente usa quando é um gatilho de feliz aniversário. Então, você identifica um cliente que está fazendo aniversário e você pode dar para ele de presente, por exemplo, 100 pontos e colocar aqui uma descrição, por exemplo, presente de aniversário. Então, vai aparecer essa descrição quando ele ganhar os pontos. O sistema vai verificar se tem algum cliente fazendo aniversário no dia ou atendendo a qualquer uma dessas condições acima, e se tiver atendendo essa condição, ele vai inserir pontos de acordo com o que você configurou aqui. Ou se você não quer inserir ponto, você pode também optar por enviar um e-mail. Você pode também inserir pontos e enviar um e-mail. Se você quiser enviar um e-mail,
Quando clicar em sim, vai aparecer aqui para você configurar como que vai funcionar esse e-mail que vai chegar para o cliente. Então, no e-mail, você pode informar que se você quer que envie uma lista de prêmios para esse cliente ou não. Então, se você marca sim, vai aparecer no corpo do e-mail que é enviado para esse cliente uma lista de prêmios que você configurou no seu programa de fidelidade. Eu vou marcar aqui a opção sim e depois eu vou definir aqui quais são as condições de prêmios que vai aparecer. Por exemplo, eu posso definir para aparecer prêmios que contenham uma determinada palavra-chave. Por exemplo, cinema. Então, o sistema vai verificar todos os seus prêmios que contêm a palavra cinema, então ele vai disparar junto com esse e-mail. Lembrando que você tem que seguir essa instrução aqui para colocar a expressão prêmios exatamente no local certo do seu e-mail onde você quer que apareça a lista de prêmios. Então, você vai copiar essa tag aqui, prêmios. Quando você está configurando, ela aparece aqui dessa forma, mas quando você disparar o e-mail para o seu cliente, vai aparecer exatamente a lista de prêmios, substituindo esse texto aqui que a gente chama de tag. Você pode também definir qual vai ser a cor de fundo desse e-mail. Ela é definida aqui como cinza, mas se você quisesse, você poderia colocar a cor de fundo como vermelho, por exemplo, ou como azul, ou qualquer outra cor que você quiser que venha de fundo desse e-mail. Você também pode definir a cor de fundo do conteúdo, aqui está definido como branco, mas você poderia definir, por exemplo, qualquer outra cor, por exemplo, aqui o verde. Tá? Obviamente que a forma padrão que veio é a mais recomendada, que é um tom mais claro, mas você fica à vontade para definir da forma que você quiser. Uma vez que você definiu as cores, você vai definir qual que é o assunto desse e-mail, ou seja, quando chegar o e-mail para o seu cliente, qual vai ser o assunto que vai ter esse e-mail. Então você vai colocar aqui, feliz aniversário, estamos sentindo a sua falta, a oferta da semana, seus pontos estão expirando. Você vai definir qual que vai ser o assunto desse e-mail. E aqui no corpo do texto, onde está essa logozinha da Pizza da Domino's, vai aparecer a sua logo que você já configurou no seu programa de fidelidade. Mas você pode também substituir essa logo. Você pode clicar aqui em apagar e fazer um upload de uma outra logo. Então, no corpo aqui do e-mail, você vai escrever o que vai aparecer para esse cliente, qual vai ser o conteúdo desse e-mail. Então, você vai escrever aqui, por exemplo, olá fulano, olá ciclano. Você pode utilizar algumas variáveis, por exemplo, você pode colocar aqui nome. Então, você coloca aqui, olá, nome membro. Ou seja, se esse e-mail for enviado para 2 pessoas, ele vai chegar para o primeiro falando, olá João. O segundo vai falar, por exemplo, olá Pedro. Então, vai vir personalizado de acordo com o nome do cliente. E aqui embaixo você vai colocar o texto que você quer. Então, você pode usar essas opções já pré-formatadas aqui do lado para poder te dar uma orientação de formatação de texto. Ó. Depois você apenas substitui a imagem e os textos pelo texto que você quiser utilizar. Depois de configurado então o texto do seu e-mail, você pode, se você quiser, e é até recomendável, você enviar um e-mail de teste para você. Você clica aqui em enviar e-mail de teste, digita o seu endereço de e-mail e clica em enviar. E aí vai chegar uma cópia desse e-mail aqui para você testar como que é o visual desse e-mail, se ficou bom, se ficou do seu agrado, antes de enviar definitivo para o seu cliente. Depois que você configurou tudo, você pode clicar então em salvar. Mas lembrando que ainda existe as opções de você configurar, por exemplo, envio de SMS. Vou desabilitar aqui o envio de e-mail e aí vou habilitar aqui, por exemplo, o envio de SMS. Então, se você quiser fazer um gatilho para enviar o SMS, você vai marcar a opção enviar SMS igual assim, vai definir qual vai ser o horário do seu SMS, qual vai ser a assinatura do SMS, ou seja, o nome da sua empresa, e aqui embaixo você vai colocar qual que é o texto que vai chegar no SMS para o seu cliente. Então, o SMS já é bem mais simples para ser enviado. E por último, você tem a opção de dar mimo. Né? A opção de dar mimo ela é habilitada se você antes configura um mimo na plataforma. Se você configura o mimo, ele vai te perguntar aqui qual que é o mimo que você quer dar para esse cliente. Então, você coloca aqui dar mimo, o mimo vai ser uma camisa, ele vai verificar um cliente que atende a essa condição que você configurou. Se ele encontrar esse cliente, você vai dar um mimo para ele. Por exemplo, você pode dar um mimo para um cliente que não foi na sua empresa nos últimos 30 dias. Esse mimo pode ser, por exemplo, 10% de desconto, e você convida esse cliente que está faltando na sua empresa. Então, feito isso, você clica em salvar, e aí vai estar configurado esse gatilho na sua plataforma. E o que acontece? Todos os dias a plataforma vai verificar se existe algum cliente
que atende a essas condições que você definiu. Se atender, ele vai executar as ações que você definiu, inserir pontos, enviar e-mail, enviar SMS ou dar um mimo para o cliente. Então, o procedimento funciona dessa forma que eu acabei de explicar, e existem outros vídeos onde você vai poder aprender passo a passo como criar o melhor e-mail possível, dicas de como criar um SMS que vai ser mais visualizado, um e-mail que vai ser mais visualizado, e também outras dicas de gatilhos que você vai poder estar criando.